Ravencroft. Um hospício, uma prisão, um lugar de sombras e sussurros. Um lugar onde a sanidade se perde e os segredos mais sombrios são guardados. Foi aqui, neste covil da loucura, que o amuleto de Azrael surgiu pela primeira vez. Um artefato envolto em mistério e poder, que atraiu a atenção de muitos. Um pingente de prata, frio e pesado, gravado com runas antigas. Runas que ninguém conseguia decifrar completamente, mas que todos temiam. Ele continha um poder que podia mudar o equilíbrio entre a escuridão e a luz, a vida e a morte. Um poder que podia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Não era uma bugiganga comum. Era um artefato de imenso poder, cobiçado por muitos e compreendido por poucos. Era uma chave, uma arma, um farol de esperança e desespero. Um objeto que podia abrir portas para outros mundos ou selar destinos para sempre. As lendas sussurravam sobre seu poder. Histórias de antigos portadores que foram consumidos por sua influência. O amuleto de Azrael, o chamavam. Um nome que evocava tanto temor quanto fascinação. Forjado no coração de uma estrela moribunda, diziam. Um fragmento do cosmos, imbuído com a energia das estrelas. Capaz de conceder ao seu possuidor domínio sobre as próprias forças do além-vida. Imortalidade, oblívio, poder incomensurável. Um poder que podia corromper até mesmo a alma mais pura. E no mundo dos membros, tal poder era uma coisa perigosa. Um poder que podia alterar o equilíbrio de forças e trazer destruição. Vampiros, os mortos-vivos, os filhos amaldiçoados da noite. Criaturas que viviam nas sombras, sempre à espreita. Por séculos, eles caminharam pela terra em segredo, sua existência, um segredo cuidadosamente guardado. Um segredo que o amuleto ameaçava revelar. Mas o amuleto de Azrael ameaçava destruir esse segredo, mergulhar seu mundo no caos. Um caos que podia levar à guerra entre os clãs, pois o poder de controlar a vida e a morte era um poder que muitos cobiçavam. Um poder que podia decidir o destino de todos. E os 13 clãs de vampiros, cada um com seus próprios desejos e agendas, não parariam por nada para possuí-lo. Uma batalha épica estava prestes a começar, e o destino do mundo estava em jogo. A Camarilla. Uma seita de vampiros que se agarrava às sombras, mascarando sua existência da humanidade. Eles buscavam preservar a máscara, o véu de segredo que os protegia. Entre eles, 7 clãs dominavam. Os Ventrue, imponentes e ambiciosos, se viam como os governantes legítimos dos membros. Eles eram os líderes naturais, sempre buscando consolidar seu poder e influência. Os Toreador, belos e decadentes, ansiavam pelas coisas boas da vida, mesmo na morte. Uma mistura de artistas e socialites, tipo aqueles que frequentam a Bienal de São Paulo. Os Tremere, feiticeiros e estudiosos, mergulhavam em magias proibidas, sua sede por conhecimento insaciável, como um aluno da USP em semana de prova. Eles eram os guardiões dos segredos arcanos, sempre em busca de mais poder. Os Nosferatu, horrendos e marginalizados, espreitavam na escuridão, sua feiura, um reflexo dos segredos que guardavam. Escondidos como moradores de rua na Cracolândia, eles eram os olhos e ouvidos da Camarilla. Os Malkavian, tocados pela loucura, tinham visões do futuro, sua sanidade uma coisa frágil. Pareciam foliões do carnaval fora de época, suas mentes um turbilhão de caos e clareza. Os Bruja, rebeldes e filósofos, lutavam por liberdade e justiça, mesmo enquanto lutavam para controlar sua própria fúria. Agitados como torcedores do Corinthians em um derby, eles eram os guerreiros da Camarilla. E os Gangrel, selvagens e independentes, seguiam um caminho à parte, sua lealdade à besta interior. Isolados como os caiçaras do litoral paulista, eles eram os guardiões da natureza. Cada clã tinha suas próprias motivações para buscar o amuleto. Os Ventrue, para solidificar seu poder. Os Toreador, para preservar sua beleza pela eternidade. Os Tremere, para desvendar seus segredos. Os Nosferatu, para usar seu poder como uma arma contra aqueles que os rejeitavam. Os Malkavian, para dar sentido ao caos em suas mentes. Os Bruja,
para quebrar as correntes da opressão, e os Gangrel, para proteger a ordem natural, mesmo que isso significasse destruir o próprio amuleto. A Camarilla era uma aliança fragmentada, unida apenas por seu medo da descoberta e seu desejo de controlar o amuleto. Mas sua unidade estava prestes a ser testada, pois o Sabá estava chegando. Uma seita rival, brutal e implacável, que desprezava a máscara e buscava a dominação total. O Sabá acreditava que os vampiros deveriam governar abertamente, sem se esconder dos mortais. Eles eram uma ameaça constante, sempre à espreita, prontos para atacar. A Camarilla sabia que, para sobreviver, precisaria enfrentar o Sabá, mas, com seus clãs divididos e suas próprias agendas, a batalha que se aproximava seria uma verdadeira prova de sua força e unidade. A tensão aumentava, e a noite estava prestes a se tornar ainda mais sombria. Os vampiros da Camarilla teriam que decidir se poderiam confiar uns nos outros, ou se suas divisões internas seriam sua ruína. Em meio a essa incerteza, a busca pelo amuleto continuava. Cada clã determinado a reivindicar seu poder para si. A guerra entre a Camarilla e o Sabá estava prestes a começar, e o destino dos vampiros pendia na balança. A escuridão se aprofundava, e os Filhos da Noite se preparavam para a batalha que definiria seu futuro. A Camarilla, dividida e frágil, enfrentaria seu maior desafio. E assim, a história dos vampiros continuava, um conto de poder, traição e sobrevivência nas sombras da noite eterna. O Sabá. Uma seita de vampiros que abraçava sua natureza monstruosa, deleitando-se com a sede de sangue que a Camarilla buscava suprimir. Eles não se escondiam nas sombras por medo, mas sim por estratégia, esperando o momento certo para atacar e reivindicar o que acreditavam ser seu por direito. Eles se viam como guerreiros, libertadores, destruidores dos velhos costumes. Cada batalha era uma declaração de sua liberdade, uma rejeição das correntes que a Camarilla tentava impor. Suas fileiras eram preenchidas por aqueles que haviam rejeitado as leis da Camarilla, abraçando a escuridão que se escondia dentro deles. Esses vampiros não temiam a morte, pois para eles, a verdadeira morte era viver uma existência sem propósito. Eles também eram divididos em clãs, cada um reflexo distorcido de seus equivalentes na Camarilla. Cada clã trazia consigo uma história de rebelião e resistência, uma luta constante contra a opressão. Os La Sombra, mestres da sombra e da ilusão, deleitavam-se com o poder e a manipulação. Como políticos em Brasília, eles sabiam como jogar o jogo das sombras, sempre um passo à frente de seus inimigos. Os Tzimice, manipuladores da carne e do horror corporal, deformavam seus próprios corpos e os de suas vítimas, sua fome por transformação insaciável. Eles viam o corpo como uma tela, uma obra de arte em constante evolução. Pior que fã de cirurgia plástica. Para os Tzimice, a dor era apenas um meio para alcançar a perfeição. Os Bruja Anti-Tribu, alimentados pela raiva e desilusão, buscavam destruir os próprios fundamentos da sociedade. Eles eram os revolucionários, sempre prontos para derrubar o status quo. Protestando como manifestantes na Avenida Paulista, eles não se contentavam com pequenas mudanças. Queriam uma revolução completa. Os Nosferatu Antitribo, ainda mais monstruosos que seus parentes da Camarilla, abraçavam sua feiura, usando-a para incutir terror nos corações de seus inimigos. Eles eram os monstros que espreitavam nas sombras, sempre prontos para atacar. Assustadores como personagens de filme de terror nacional, eles eram o pesadelo que se tornava realidade. Os Malkavian Antitribo, com sua loucura como arma, espalhavam o caos e a discórdia por onde passavam. Para eles, a sanidade era uma prisão, e a loucura, uma forma de liberdade. Bagunçando tudo como um bloco de carnaval fora de controle, eles viam a ordem como uma ilusão, algo a ser destruído. O historiador antitribu, obcecados pela dor e sofrimento, encontravam beleza no grotesco e no macabro. Eles eram os artistas do horror, sempre buscando novas formas de expressar sua visão distorcida. Perturbadores como as peças de teatro do Oficina, eles viam a arte como uma forma de desafiar e provocar.
E os Gangrel anti-tribu, movidos pelo instinto primitivo, abraçavam a selvageria da besta interior. Eles eram os caçadores, sempre em busca de sua próxima presa. Tão selvagens quanto as lendas do Curupira e do Boitatá, eles eram a personificação do caos natural. O Sabá ansiava pelo amuleto de Azrael para seus próprios propósitos distorcidos. Este artefato antigo era a chave para um poder inimaginável. Algo que poderia mudar o equilíbrio de poder entre as seitas, os La Sombra, para controlar as próprias sombras. Com o amuleto, eles poderiam mergulhar o mundo em uma escuridão eterna. Os Tzimice, para remodelar a realidade à sua própria imagem. Eles viam o amuleto como uma ferramenta para criar um novo mundo, um mundo moldado por suas próprias mãos. Os Bruja anti-tribu, para liberar sua fúria sobre o mundo. Com o amuleto, eles poderiam finalmente destruir as estruturas de poder que tanto odiavam. Os Nosferatu anti-tribu, para espalhar medo e terror. O amuleto lhes daria o poder de transformar o mundo em um pesadelo vivo. Os Malkavian anti-tribu, para ver o mundo queimar. Eles viam o amuleto como a chave para a destruição final, um meio de libertar o mundo de sua própria sanidade. Os Toreador anti-tribu, para encontrar beleza no apocalipse. Para eles, o amuleto era uma obra de arte, algo a ser admirado em meio ao caos. E os Gangrel anti-tribu, para abraçar o caos e a destruição que seguiriam em seu rastro. Com o amuleto, eles poderiam finalmente libertar a besta interior e mergulhar o mundo em uma selvageria sem fim.